Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bibliatalk. Hoje nós estamos na lição de número 8, que tem por título O Mestre por Excelência que se fez servo. Nós estamos estudando a primeira revista do primeiro trimestre de 2023, que tem por título O Evangelho de Marcos, o Servo e a Missão no Serviço da Obra de Deus. Essa lição ela foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. E o texto áureo de hoje diz: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me, vós todos, e compreendeis. Está escrito em Marcos capítulo 7, no verso 14. E a verdade prática de hoje diz: é fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirijam todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. E como sempre, a nossa lição tem 3 objetivos. Quais são esses objetivos, Renato? Mostrar que Jesus trouxe esperança com seus ensinamentos e ressaltar a grandeza dos ensinamentos de Jesus. E, em terceiro lugar, destacar que Jesus usou métodos pedagógicos nos seus ensinamentos. E o texto de referência dessa lição está em Marcos capítulo 1, do verso 9 até o verso 14. Mas antes de nós entrarmos na introdução dessa lição, eu gostaria de te dizer que se você ainda não assistiu às outras aulas desse trimestre, você pode acessar agora a playlist com todos os vídeos que está aparecendo aqui na tela. Então vamos à introdução dessa lição que diz: observamos na lição de hoje que ao proferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando ser o mestre dos mestres. Então nós vemos que Jesus, trazendo seus ensinamentos, ele trouxe esperança e renovação a muitos. Então nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que diz: o servo que oferecia esperança. Nós podemos ver em todos os evangelhos que Jesus oferecia esperança a todas aquelas pessoas através dos seus ensinamentos. Todas as pessoas que ouviam Jesus saíam com o seu espírito renovado. Jesus, na sua forma de ensinar, ele usava parábolas, ele fazia sermões, ele conversava com as pessoas, e essa forma como ele se relacionava com as pessoas que estavam ali para ouvir os seus sermões, para ouvir aquilo que ele tinha para dizer, saíam completamente transformadas. E o primeiro subtópico dessa lição vai dizer: o servo oferece um novo ensino de esperança. E o texto da lição vai dizer sobre a importância do ensinamento de Jesus como mestre, destacando a sua oferta de esperança para os seus seguidores. O Evangelho de Marcos ele é apresentado como uma fonte de motivação e reconhecimento dos ensinamentos de Jesus, apontando para uma nova vida com uma nova perspectiva. Além disso, o texto da lição vai nos mostrar que Jesus ele treinava os seus discípulos em vários lugares, o que o destaca em relação aos outros mestres daquela época. Mas não era apenas isso que fazia de Jesus um bom educador. Jesus era um bom educador porque ele dominava o conteúdo que ele estava explicando, que ele estava ensinando, e ele também era um exemplo vivo de tudo aquilo que ele ensinava. E o segundo subtópico vai dizer: o servo oferece um ensinamento de esperança aos desesperados. E o texto da lição trata sobre a missão de Jesus como servo que veio ao mundo para oferecer esperança e ensinamentos aos desesperados. Ao contrário de vários líderes religiosos daquela época que estavam buscando apenas os seus próprios interesses, Jesus se compadeceu do povo e se dedicou a ensiná-los e a libertá-los. E esse fato ele é claramente visto nas passagens de Marcos capítulo 6, no verso 34, e Marcos capítulo 10, 45. Jesus até hoje continua sendo uma fonte inesgotável de esperança e consolo para todos aqueles que buscam a sua ajuda. E o terceiro subtópico diz: o servo veio trazer esperança aos nossos corações. E basicamente o texto vai falar sobre a importância de termos esperança em Jesus, e fala sobre a época em que Jesus estava fazendo o seu ministério terreno, quando o povo de Israel estava passando por uma época muito difícil, sendo oprimidos pelos romanos e pela hipocrisia do sistema religioso. Jesus ele veio para trazer a luz a essa situação, e ele foi visto por muitos como a nossa esperança. E além disso, nós podemos tirar de lição nesse texto que todos aqueles que colocam a sua
esperança em Jesus, o servo de Deus, têm a sua vida renovada e podem viver uma vida livre. Como diz o Salmo 146:5, é muito feliz aquele que tem esperança no Senhor. Reforçando em Romanos 8:38-39, acreditar na promessa de Deus é fundamental para termos esperança renovada. Então, se nós tivéssemos que resumir esse primeiro tópico da lição, nós podemos dizer que Jesus era amplamente conhecido pelo seu grande conhecimento de mestre e servo. Jesus foi capaz de inspirar esperança a todos aqueles que o ouviram. Apesar da sua aparência simples, como a Bíblia diz, ele não tinha parecer nem formosura, mas a Bíblia conta muitas histórias sobre Jesus, incluindo a sua vida, os seus ensinamentos e todos os seus milagres. E é por isso que Jesus é visto como uma figura muito importante na história da humanidade. Ele é reconhecido por nós, os seus servos, como Salvador e o nosso Messias. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que diz: o servo oferecia instrução. Nós vemos nesse segundo tópico que o objetivo é ressaltar a sabedoria de Jesus, tanto nos seus termos estruturais, literários e teológicos. É importante ressaltar que a narrativa do Evangelho de Marcos reflete o autoconhecimento profundo que Jesus demonstrou durante todo o seu ministério, até mesmo durante a sua morte. Na nossa visão cristã, Jesus ele é considerado o Filho de Deus. Para nós, ele é o Filho de Deus enviado à Terra para salvar a humanidade e ensinar sobre o amor, a justiça divina. Os ensinamentos de Jesus, pelas suas palavras, ele nos mostra como viver uma vida de fé e de amor ao próximo. Ao estudarmos as suas palavras, nós podemos aprender muito mais sobre a verdadeira natureza de Deus e como viver uma vida plena e significativa nessa terra. E o primeiro subtópico vai dizer: o servo possuía uma sabedoria que veio do alto. A sabedoria de Jesus, ela é vista como algo divino. Nós podemos dizer que essa sabedoria, ela vinha direto de Deus. Nós podemos entender que o servo de Deus, Jesus, ele possuía uma sabedoria diferenciada da sabedoria humana, pois ele estava conectado com a vontade de Deus e tinha acesso a um conhecimento divino. E isso permitia que ele oferecesse respostas e ações sábias e prudentes a todos aqueles que estavam o confrontando. Podemos dizer que Jesus sabia exatamente o que dizer, para quem dizer e na hora que ele deveria dizer. Então nós podemos dizer que a sabedoria de Jesus não era baseada em conhecimentos humanos, mas sim na comunhão com Deus e na capacidade de entender a vontade de Deus. E essa sabedoria de Jesus era tão importante que até hoje nós estamos estudando, até hoje nós estamos ensinando, até hoje, 2000 anos, mais de 2000 anos depois, esses ensinamentos continuam válidos. Então nós vamos para o segundo subtópico, que traz como tema: o servo possuía uma sabedoria jamais vista. Nesse texto nós vamos entender que Jesus era dotado de uma sabedoria única e que o seu trabalho itinerante durante o seu ministério terreno tinha um único objetivo: anunciar a palavra de Deus. Qual que seria o seu segundo objetivo? Seria construir o reino de Deus na terra. As pregações de Jesus eram, na sua essência, uma forma de transmitir a mensagem de arrependimento. Isso traz uma responsabilidade muito grande para todos os líderes da igreja cristã nos dias de hoje, que muitas vezes têm trazido para dentro da igreja ensinamentos que não são válidos, são ensinamentos que não são edificantes, assim como o ensinamento de Jesus. Nós precisamos enfatizar a importância da mensagem de Jesus e tê-lo como exemplo para a nossa vida cristã. A sabedoria e a urgência de Jesus em relação às almas são inspiração para a nossa comunidade, que deve seguir o exemplo de Jesus e trabalhar para a construção desse reino de Deus. Todos nós temos uma função no reino de Deus. Nossa função é ser embaixadores desse reino, ajudando a difundir essa cultura do reino de Cristo nessa terra, nesse exato momento que nós estamos vivendo, na comunidade que você vive, na igreja que você participa. Esse é o nosso objetivo: seguir o exemplo de Jesus e construir o reino de Deus. E assim nós vamos ao terceiro subtópico, que traz como título: a sabedoria
do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios. Nós podemos ver em todas as lições que nós já tivemos que Jesus é visto como o servo perfeito de Deus. Ao contrário dos líderes religiosos da época, Jesus não estava preocupado com as tradições humanas. Ele estava preocupado sim com a vontade de Deus. Jesus compreendia o seu propósito divino e ele vivia de acordo com esse propósito. Ele foi fiel em todo o tempo à sua missão. E assim, como seguidores de Jesus, nós devemos também seguir os seus ensinamentos e buscar a sabedoria divina para viver uma vida que testemunhe a verdade do evangelho a esse mundo. Mas isso só será possível quando eu e você nós entendermos qual é o nosso propósito, qual que é a nossa identidade. Se você não sabe quem você é em Cristo, se você não sabe quem você é em Deus, você nunca será capaz de completar o chamado e a obra de Deus na sua vida. Alguns teólogos cristãos, como Richard Fortes, ele destaca essa importância de buscar uma sabedoria divina através da oração, através da meditação na palavra de Deus, para que nós também possamos viver uma vida verdadeiramente cristã. Porque nós precisamos entender que é impossível viver uma vida cristã sem conhecer a Cristo. Nós precisamos entender que é impossível viver uma vida cristã sem saber aquilo que Cristo dizia, aquilo que nós devemos fazer como seus seguidores nessa terra. Então, em resumo, a sabedoria do servo ela prevalecia sobre qualquer outra sabedoria humana. E é através dela que nós vamos encontrar o verdadeiro conhecimento de Deus e o caminho para uma vida de fidelidade à sua vontade. E assim nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição, que traz como tema a sabedoria inquestionável do servo. A sabedoria inquestionável de Jesus, ela deve ser aplicada na nossa vida moderna nos dias de hoje. Mas, no entanto, a verdadeira sabedoria, ela só pode vir de um relacionamento profundo com Deus. E é assim que Jesus vivia. Isso significa buscar a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Não existe nada na sua vida que seja tão insignificante, que atrapalhe você e que faça com que você perca o seu sono, que não seja digno de ser apresentado diante de Deus. Esse texto do terceiro tópico, ele nos lembra da importância de seguirmos os exemplos de Jesus como servos perfeitos e buscar a sabedoria que é inquestionável. E quando nós chegarmos a esse entendimento, nós vamos poder exercer os nossos ministérios de uma forma excelente e nós vamos ser capazes de impactar toda a sociedade que está ao nosso redor. E assim nós vamos para o nosso primeiro subtópico, que traz por título: O servo ensinou como receber o reino de Deus. Segundo o Evangelho de Marcos, Jesus usou a imagem de uma criança como um exemplo para todos nós, um exemplo de humildade e de dependência do nosso Pai Celestial. E esse é um exemplo maravilhoso que todos os dias deve nos lembrar que nós necessitamos de Deus em todas as coisas. E apesar dos discípulos ter repreendido aquelas crianças, Jesus fica muito animado com a presença delas e usa essas crianças como um exemplo de como deve ser a nossa vida e como é o reino de Deus. E um ponto interessante sobre as crianças é que elas são humildes. Elas são receptivas e elas aceitam as situações da vida dela de forma pura. A humildade e a dependência, eles são valores que nós precisamos cultivar diariamente, especialmente no nosso relacionamento com Deus. E essa lição de Jesus, ela é atual tanto naquela época que ele estava vivendo, quanto nesses dias modernos que nós estamos. Assim como as crianças, devemos reconhecer a nossa necessidade de sabedoria divina e buscar a direção de Deus em nossas vidas, porque somente assim nós vamos poder entrar no reino de Deus. E assim nós vamos para o segundo subtópico, que diz: o servo ensinou como servir. Nós podemos ver que Jesus é um grande exemplo, Jesus é um modelo de como devemos servir. E ele nos ensinou isso através das suas palavras e das suas ações. Jesus, ele era reconhecido pelas pessoas como rabi, como mestre, como senhor. E isso nos mostra que as pessoas daquela época respeitavam Jesus. E em um dos seus ensinamentos, Jesus nos convida, nos convoca a sermos servos assim como ele foi. E esse chamado ao servir de Jesus foi amplificado quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando a sua humildade. De acordo com a Bíblia de Estudo Holman, Jesus, ele mudou o pensamento humano sobre o que significava ser primeiro. Em um sistema que nós vivemos hoje, onde as pessoas acham que ser primeiro é ter poder, é ter valor, isso na perspectiva de Jesus significava ser o mais humilde, aquele que está a serviço de todos. Nós devemos destacar sempre a importância de seguirmos os exemplos de Jesus como servo, buscando servir uns aos outros e ter uma vida humilde.
humilde. Isso é algo que pode ser aplicado nas nossas vidas hoje, como ajudar os necessitados, ser um voluntário na igreja que você está, ajudar um amigo, seus familiares e buscar fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. E assim nós chegamos ao terceiro subtópico dessa lição, que traz por título: O servo ensinou a ofertar. Em Marcos 12:42 nós vemos a importância fundamental para a nossa fé e para a nossa vida prática. Ela nos ensina que a verdadeira oferta é aquela feita generosamente e desinteressada, sem se importar com a quantidade ofertada, mas sim com a intenção do coração com que se oferta. Marcos ele está nos mostrando nesse texto que nós devemos ser sinceros nas nossas ofertas, que devem ser um exemplo da nossa expressão de gratidão a Deus e da nossa disposição em colaborar com o reino de Deus. E esse ensinamento de Jesus ele é muito atual, porque ele não é apenas para o passado, mas hoje você pode colocar em prática fazendo doações para a igreja, fazendo doações para pessoas, fazendo doações para entidades de caridade. Tem um teólogo cristão chamado Henry Nouwen. Ele diz que a verdadeira oferta é um ato de amor que se expressa por meio do nosso coração. E seguindo o raciocínio desse entendimento, nós podemos compreender que quando nós trazemos as nossas ofertas para Deus, nós devemos ter um coração alegre, um coração feliz, sabendo que a nossa oferta vai servir de alimento para pessoas que estão passando por necessidade, pobres, viúvas, assim como o texto bíblico diz, assim também como manutenção para a casa de Deus. Então Jesus nos ensina a ofertar generosamente com a intenção do nosso coração e sem se preocupar com a quantidade. Então nós vemos que a generosidade ela não está linkada automaticamente com a quantidade, mas ela está linkada à intenção no nosso coração, quando o nosso coração é generoso e dá com alegria. Então isso significa que a oferta que nós fazemos para Deus, ela deve ser uma expressão da nossa fé, da justiça, da misericórdia e do amor que nós temos pelo próximo. Então a ideia geral desse terceiro tópico da revista é a sabedoria inquestionável de Jesus e como ela deve ser aplicada nos nossos dias modernos. Esse tópico destaca a importância de nós sermos dependentes de Deus e também do exemplo de Jesus como servo, buscando sempre servir aos outros. E também destaca a importância de trazermos ofertas verdadeiras e sinceras a Deus, sem se importar com a quantidade, mas sim com a intenção do nosso coração quando nós estamos ofertando. Então nós podemos concluir essa lição entendendo que o ensinamento estava profundamente enraizado no coração de Jesus. E isso fica muito claro quando nós olhamos para os evangelhos, onde a maior parte do ministério de Jesus se concentrou na pregação e no ensino. Jesus ele se destaca num patamar inigualável na arte de ensinar. Jesus, com seu modo de amar, sua sabedoria, sua compaixão, ele transformou a maneira como as pessoas pensavam, como as pessoas viviam, fazendo do ensino um ato de profundo amor e dedicação. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e que nós possamos cada vez mais buscar essa sabedoria divina que está disponível para mim e para você no dia de hoje, para que nós possamos ter um impacto também na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E assim eu termino esse vídeo de hoje e Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo.